Bom dia, seguimores, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma emissão livecast para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço você que está aqui, você que tem acompanhado esse projeto que nasceu no coração de Deus e que o Senhor tem sustentado até aqui, que o Senhor tem mantido até aqui. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma manhã estar aqui podendo falar dele, que é vivo, e para você que precisa ouvir uma mensagem, para você que precisa ser avivado, ser renovado, ser transformado, que o Senhor venha nesta manhã trazer esperança para o seu coração, que o Senhor nessa manhã venha trazer paz ao seu coração. Nós estamos aí no início do mês de fevereiro e o segundo mês já do ano. Ontem eu ouvi uma moça falando assim: janeiro demorou tanto para passar. Gente, os dias estão passando tão rápido. Eu não sei se vocês também estão com essa sensação. Se vocês também parece que o tempo tá tão curto que o seu dia não rende. Eu não sei se vocês também estão assim, mas eu creio que o Senhor está nos levantando para gerar aquilo que Ele tem para nossas vidas. E eu peço para que vocês encaminhem essa live para as pessoas conhecidas, para as pessoas que tem algo da parte de Deus para gerar, e todos nós temos, não é mesmo? Hoje eu traria uma convidada, a qual eu conversei com ela, a gente está trocando mensagem já tem algum tempo, e a gente tinha agendado para hoje. O nome dela é a Thaís Ferreira, é a Thay, né? Ela tem um testemunho muito bonito, muito lindo, além de ter um filho autista, ela também perdeu um filho, né, de pouca idade, de infarto. O menino, ele infartou no culto e depois ele foi para o hospital. Ali no hospital ele ficou 2 meses, né, em coma, sedado, e ele não conseguiu reagir. E, enfim, o testemunho dela é muito forte, é muito lindo. Deus tem sustentado essa mulher de uma forma sobrenatural. Mas eu creio que ela adoeceu, ela também está em outro propósito. E eu creio que o Senhor vai preparar do jeito e da maneira dele, se tiver que ser novamente ela. Amém? E eu convidei uma amiga muito especial, a Fran. Ela vai estar trazendo aqui uma palavra para nós também. Ela vai estar trazendo um testemunho. E eu agradeço a Deus porque ontem, no final da noite, já era quase 11 horas, eu chamei e ela estava pronta a aceitar esse pedido, né, que veio da parte do Senhor. Então, eu vou chamar ela agora e a gente vai dar início à nossa emissão livecast de hoje. Amém? Muito, muito grata. Ana Paula, Bárbara, a Marenilda, bom dia. Cris, bom dia. Encaminhe esta live. Eu já chamei a Fran aqui. E eu também vou encaminhar para as pessoas. Bom dia, amiga. Bom dia. Paz, tudo bem? Graças a Deus, bem. Vai Que tudo bem. Que bênção. Eu já quero agradecer você, já quero glorificar o nome do Senhor pela tua vida, por você ter aceito esse convite aí. Foi de última hora, mas eu sabia que o, o Senhor falou no meu coração e imediatamente eu corri para a Fran e ela aceitou. Então, eu creio que tudo que está ligado no céu, ligado na terra, está ligado no céu, e a autorização foi dele, né? E hoje vamos dar início à nossa emissão livecast.
Seja muito bem-vindo você que está aí. E hoje nós vamos falar sobre gerar. O Senhor colocou no meu coração ontem, às vezes os nãos de Deus nos paralisa e impede a gente de visibilizar aquilo que Deus quer gerar em nós. Mas quando Deus fala um não para você, qual é a sua atitude? O que você faz? Você acata esse não e prossegue? Ou você acata esse não? Você não acata esse não e paralisa. Tudo que te paralisa faz você se afastar do Espírito Santo de Deus. E principalmente o não dele. Porque o Senhor, ele não vai falar só sim para você. A vida como cristã, a vida como servas e filhas de Deus não é só favorável a nós, não é só da forma que nós queremos, nunca vai ser da forma que nós queremos. Quando nós somos filhas, quando nós somos escolhidas por Deus, Ele já tinha planos para nós antes mesmo de nascermos. E os planos dele, não são nossos. E quando a gente se coloca à disposição de Deus, à disposição de servir a Ele, nós precisamos saber que é a voz dele que nós temos que escutar. E quando ele fala não, é não. Mas tem um porquê desse não. Às vezes você não vai entender. Às vezes você vai precisar olhar para que as circunstâncias não te paralise, mas olhar para Deus como um foco, como um alvo, para a sua cruz. E você tem que continuar. Não adianta nós querermos paralisar. Então, nós fomos chamados para gerar. Gerar não o que você quer, mas o que Deus quer gerar através de você. Devemos querer gerar o que está no coração de Deus. E nós somos preciosas no sentido de que Deus nos chama para gerar, porque Ele nos chama para gerar coisas poderosas, coisas a quais nem nós mesmos sabendo o quão poderoso é aquilo que Deus pode gerar em nós, porque a nossa incapacidade de talvez enxergar aquilo que Deus pode colocar nas nossas mãos nos paralisa o gerar. Então, tudo que se torna poderoso só tem uma fonte. Não é pelo meu braço, não é pelo seu braço. É por ele, é através dele. Então, Deus escolheu uma simples mulher, um simples homem, assim como eu, assim como você, para gerar vidas, para gerar pessoas, para gerar reino, para gerar multidões. E não é sobre mim, não é sobre você. Satanás, ele sempre vai tentar impedir, roubar, matar, destruir. Destruir os meus sonhos, destruir os seus sonhos, matar os nossos sonhos, roubar aquilo que Deus já colocou em nós. Ele nunca vai parar. Ele vai tentar fazer isso diariamente. E eu e você precisa estar firmada na nossa base. E qual é a nossa base, Tamires? A nossa base é Deus, a nossa base é a palavra de Deus. Porque quando nós não estamos fundamentadas na base, alicerçada na base, qualquer vento que vier vai nos derrubar. Qualquer vento que vier vai nos afastar da presença de Deus. Qualquer não que vier vai nos afastar da presença de Deus. Então, nada pode te impedir de gerar aquilo que Deus te chamou para gerar. Somente você pode impedir. Somente você. Porque Deus, quando Ele fala não para você, você tem que entender que às vezes ainda pode não ser o tempo. Ou às vezes Deus quer testar o meu e o teu coração quando Ele fala não, para ver para onde é que nós vamos nos voltar, para onde é que nós vamos prosseguir. Então, você precisa viver de modo
que gere algo todos os dias, não é só um dia. Porque hoje você gera uma palavra, amanhã você gera outra, depois de amanhã outras, e assim Deus vai formando palavras em você. Palavras dele, da parte dele, para fluir da sua boca, para fluir do seu coração. Ah, Tamires, mas eu não me sinto capaz. Eu também não me sinto. Todos os dias, às vezes a gente passa por guerras na mente. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é isso mesmo que é para eu fazer? Quantos de nós não fala isso? Quantos de nós não faz essa pergunta para nós mesmos, para Deus? Fica questionando Deus. Mas nós precisamos ser geradas todos os dias nele, debaixo das asas dele, debaixo de sua mão poderosa, porque você vai ver e vai ter tudo o quanto busca. O Senhor tem tudo para derramar em você, mas você precisa buscar dele, na fonte certa. E ele é a única fonte. Ele é a fonte inesgotável. Só ele tem o amor incondicional por mim e pela tua vida. Só ele não condiciona nada a mim e a você. Só ele tem esse amor por nós, que é o incondicional. Então, não deixe de buscar aquilo que o Senhor prometeu para você, porque ele vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte também. Então, hoje eu tenho um exemplo dentro da minha casa, e é assim que eu tenho fôlego diário, porque eu e o meu esposo, a gente ora, a gente fala de Deus, a gente ora com a Giovana, a gente faz devocional com a Giovana e a Giovana vai para os cultos com a gente. Por mais que ela fique na escolinha, tem cultos que ela não fica na escolinha, em outras igrejas que a gente vai cultuar. E ela divide ali conosco um momento muito especial. E sabe o que que é o fôlego de vida do pai e de uma mãe? É quando você vê que o seu filho está no caminho. Que aquilo que você está gerando também está gerando no teu filho. Porque ele também tem sede de buscar o Senhor. Porque ele também tem sede de falar do Senhor. Então, quer coisa melhor que isso? Primeiro você está levantando a tua casa para depois você levantar o próximo. A minha filha, aonde a gente vai? Aonde a gente vai? Ela faz culto. Ela fala: hoje a gente vai ter um culto. A gente passou as férias na chácara. Todo dia a Giovana falava de Deus. Todo dia a Giovana montava como se fosse uma igreja. E ela era a levita, ela era a pastora. Ela ministrava a palavra. Então, o que que é esse gerar? Esse gerar é você impactar. Esse gerar é você mostrar aquilo que Deus está fazendo em você a partir dali, de dentro da tua casa, para você sair para fora depois, para você sair para a multidão depois. Cada um tem uma promessa aqui. Cada um precisa gerar aquilo que Deus designou para a tua vida. Mas nada pode te impedir de gerar o que Deus te designou. Porque quando você souber verdadeiramente que a tua identidade precisa estar firmada em Deus e que Deus chamou você para ser essa mulher que gera, esse homem que gera não para você, mas para todos. Nada é para você reter para você, é para você alcançar, porque Deus não deu nada para nós, é tudo dele. Tudo volta para ele. Então, não precisa ter medo, não precisa temer, porque você vai conseguir. Você vai marcar essa geração, porque você não quer ser igual, você quer ser diferente, você quer fazer a diferença, porque você sabe, você tem convicção que a glória não é tua, a glória é do Senhor, a glória vem dele e volta para ele, e ele é suficiente. Ele é suficiente. Quando você sabe que você está sendo chamada para gerar algo, você
não se importa com altar, você não se importa com púlpito, você não se importa com cargo, você não se importa na unção derramada, no óleo derramado na tua cabeça. Não, você tem convicção de que Deus está te guiando, de que Deus está te direcionando. Não precisa nada, homem nenhum, ser reconhecido por homem, porque é Ele que te chamou. Então você sabe que você está gerando aquilo que Deus está colocando em você, aquilo que Deus está colocando no seu coração. Mas seja dependente de Deus. Uma mulher, ela fica 9 meses gerando uma criança. E a partir do cordão cortado, o bebê já se tornou totalmente independente da mãe. Quando o cordão é cortado, o bebê, ele já se tornou independente da mãe. Deus deu para a mãe a graça de amamentar, mas muitas mães não podem amamentar. Mas mesmo assim, a criança sobrevive. Então, o que eu quero dizer para você? Enquanto eu e você estivermos debaixo das mãos de Deus, daquilo que Ele quer gerar em nós, a nossa dependência vai estar apenas em gerar aquilo que Ele quer. Então nós precisamos que, mesmo sem ter nada, mesmo sem você se sentir um nada, você é capaz de gerar. Porque assim o Senhor te escolheu, com seu pequeno conhecimento, seu pequeno entendimento. O Senhor te tirou de lá do lamaçal, o Senhor te tirou do mundo, o Senhor te tirou das drogas, o Senhor te tirou de um casamento conturbado, o Senhor restaurou a sua vida, o Senhor restaurou a sua saúde, o Senhor te curou, o Senhor te deu vida, o Senhor te deu fôlego de vida mais um dia, o Senhor te deu vida, o Senhor te deu um trabalho, você não tem nada faltando na tua casa, por mais que as contas estejam aí, mas não tem nada faltando, e você olha para o seu marido e o seu marido olha para você, e mesmo que o vento esteja passando, um tem ao outro, porque é assim também que o Senhor está gerando em vocês, um ao outro. Então, em Efésios 5:18 ao 21 diz assim, eu não vou ler toda a passagem bíblica, porque senão fica muito longo, que nós devemos nos encher do Espírito Santo pela fé. E é algo que eu e você vamos precisar fazer imediatamente para colhermos aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos buscar a palavra, nós devemos buscar ser cheias do Espírito Santo. Quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, as raízes da rejeição vão saindo de nós. O orgulho vai saindo de nós, a avareza vai saindo de nós, as coisas ruins vai saindo de nós. Então nós precisamos querer tirar tudo da força dos nossos braços e colocar no gerar de Deus. E o gerar de Deus não é do nosso jeito, no nosso tempo e na nossa hora. E muito menos na minha força e na tua força. É pelo Espírito, é por Ele. E aquela história. Às vezes a gente acha que a gente já está pronto, mas aí Deus vai lá e faz assim, não, só mais um pouquinho, volta para trás. Fica mais um pouquinho aqui. Ainda não é hora, ainda não chegou o tempo. Então nós não precisamos ter pressa daquilo que Deus tem para gerar em nós, porque Ele vai gerar. Então, nós não podemos nos afastar da presença de Deus de jeito nenhum, de nenhuma forma. Nós somos chamadas para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não fomos chamadas para fazer força, mas precisamos gerar a mulher e o homem que Ele quer gerar através dele, por Ele e para Ele. Em Gálatas 1:3 diz que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo é segundo a vontade de Deus. É Ele que vai fazer. É Ele que quer nos limpar mais do que desejamos ser limpas. E você deve buscar ser cheia dele. E Ele vai desarraigar
as coisas ruins que tem em você. Em Jeremias 29, do 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São os pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então nós precisamos invocar a presença de Deus. Nós precisamos chamar Ele em oração, buscar Ele de todo o coração, e Ele vai ouvir. Porque todos os que buscam de todo o coração vão o achar. Então não perca tempo de se consertar, não perca tempo se paralisando, tendo medo, não perca tempo deixando o outro falar por você. Não perca tempo se comparando ao outro, porque o Senhor tem algo específico para cada um de nós. O que Ele tem para Fran, Ele não tem para mim. O que Ele tem para o meu esposo, nós estamos em um propósito só, mas o meu esposo tem o chamado dele. O meu esposo tem o propósito dele. E juntos nós vamos alcançar um propósito. Mas cada um tem uma coisa, cada um tem um propósito nesta terra. Então entenda que quanto mais você se encher, mais ele vai gerar em você. Hoje, eu às vezes eu fico falando para o Senhor assim, Senhor, o que você quer falar comigo aqui? O que o Senhor tem para falar comigo nessa circunstância? Porque muitas das vezes a gente não entende o que Deus está querendo gerar, o que Deus está querendo fazer. Porque aquilo que Ele prometeu, a promessa que Ele fez, está totalmente diferente daquilo que nós estamos vivendo. Só que aí a gente fica se apegando no que Ele falou, em vez de tentar permanecer no processo. A gente já quer o processo pronto e já está lá vivendo a promessa. E não é assim que Deus faz. Existe um tempo, existe um gerar, existe um processo. E nós precisamos estar limitados a este processo. Nós precisamos respeitar esse processo. Se o Senhor já está diante de nós, Ele já chegou na frente, Ele já está lá na frente te esperando. Não tenha pressa. Em Jeremias 29, 8 e 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei. Então, quando você vive procurando profetas, quando você vive de um lugar a outro, achando que quem vai determinar e que quem guia a tua vida é um profeta, desculpa, minha irmã, desculpa, meu irmão, não é. Hoje, Deus nos fala através do Filho. Não coloque a sua fé em homens, limitando o poder de Deus. Não somos guiados por sonhos e nem por profetas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, em quem você crê? Você crê mais no profeta ou nisso aqui? Ou na palavra de Deus? Ou naquilo que o Espírito Santo de Deus determinou para a tua vida? Se você acha, tem muita gente que eu conheço que vai de igreja em igreja buscar profecia. Tem muita gente que vai de igreja em igreja querendo ouvir a voz do profeta, mas não para um minuto sequer de querer ouvir a voz da multidão e entrar para o quarto e orar ajoelhado e ouvir somente a voz de Deus.
Enquanto Deus não falar, eu não saio daqui. Enquanto Deus não fazer um vento, dar um sinal, eu não saio daqui. Pare de procurar em homens aquilo que você só vai achar em Deus. A palavra é a própria profecia. A palavra é o princípio, é o verbo, é o início, é o meio, é o fim. É aqui que estão todas as promessas que Deus tem para mim e para a tua vida. Ah, ele vai usar pessoas? Vai usar pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas quando Deus tem que gerar em você, quando Deus quer gerar em você, ele não vai usar multidões para falar com você. Ele vai falar com você. Quando você se separar, quando você for para o secreto com o Senhor, eu não tenho dúvida de que o Senhor vai começar a gerar em você. Porque o que ele gerou no profeta, o que ele gerou na pastora, o que ele gerou no levita, ele gerou neles. Mas em você, é em você. Ele quer fazer unicamente com você. Então Jesus opera em nossos corações através do seu Espírito. Quando você começa a crer e se mover por Ele, pelo Espírito, aí você vai caminhar em lugares onde você não imaginava. Ele vai te levar a lugar onde você não imaginava. Não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Essa é a nossa verdadeira fé. Não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. Então você precisa confiar naquilo que Deus pode fazer através de você. Naquilo que Deus capacita você para fazer, porque os planos dele é muito maiores do que o meu e do que o seu. E quando você está cheia dele, ah, minha irmã, ninguém te para. Ninguém te para. Quando vocês buscam um relacionamento verdadeiro e único de intimidade com o Senhor, nada te para. Nada, nada. Em Salmos 33, verso 13 ao 15, diz assim: do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ou seja, ele formou o meu e o teu coração. Ele forma o seu coração porque ele tem planos ao seu respeito. Ele te chamou para gerar e ele vai falar para você o que é que você foi chamada para fazer. Foi para falar dele. E você só gera quando você sabe quem ele é e quem você é nele. Ao contrário disso, quando a sua identidade ainda não é formada, você não vai ter convicção de quem ele te chamou para gerar, o que ele te chamou para gerar. O agir de Deus, ele é invisível. Eu e você não estamos vendo. Às vezes nada está acontecendo. Você está orando, jejuando, subindo um monte, descendo um monte, fazendo propósito, fazendo jejum de Daniel, fazendo tudo que você quer para sentir, e ele em silêncio, e ele não falando, e ele... Não, gente. O agir de Deus é invisível. E esse livro aqui, ó, fala isso. O Agir Invisível de Deus, de Luciano Subirá. É lindo esse livro. Ele conta testemunhos, ele fala que nós somos mais que vencedores, e ele vai guiando você para um lugar onde Deus coloca asas em você e mostra que você é uma águia, enfim. É lindo esse livro. Então, você é escolhida para gerar. E nós precisamos escolher quem está nos alimentando. Aonde você está se alimentando? Porque para você gerar, você precisa se alimentar daquilo que é certo. Se alimentar da palavra viva, do alimento puro, do pão, do vinho, do azeite, que vem somente do Senhor. Em Êxodo 2, do 3 ao 10, fala sobre a mãe de Moisés. E a mãe de Moisés gerou e soltou. Mas pensa se ela tivesse retido. Se ela não tivesse a confiança em Deus de ter soltado, o seu filho seria morto. O seu filho não estaria governando. Então, ela gerou e confiou em Deus para salvar a vida do seu filho.
E Deus recompensou sua fé a partir do momento que ela largou o bebê. E você foi chamada apenas para... Você não foi chamada apenas para gerar, para matar ou destruir aquilo que você gerou. Você foi chamada para gerar os planos de Deus e não se apegar naquilo que Ele te chamou para gerar. Não fomos chamadas para levantar o que gerou, mas para estar disponíveis para gerar o que está no coração de Deus. Então, você é chamada, você é filha, você é escolhida. Que você seja cheia do Espírito Santo de Deus, que você seja submissa ao Espírito Santo de Deus, porque ele tem o alimento certo, ele tem a ligação certa, ele tem a conexão certa. Escolha gerar a mulher que Deus te chamou para ser, o homem que Deus te chamou para ser, e você só vai ser gerada a partir dele. Não se esqueça disso. Não é com a força do seu braço, não é com a força do seu achismo. E é isso, gente. O Senhor tinha colocado um louvor no meu coração e eu vou deixar agora a Fran, e após ela falar, após Deus usar ela, nós vamos prosseguir aqui com esse louvor que Deus colocou no meu coração. Amém. Bom dia, gente. Paz do Senhor a todos. Ontem, quando a Tami me chamou, é muito louco, né? As coisas de Deus. Porque durante a tarde eu falei com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: você está fazendo tudo o que o Senhor te chamou para fazer, né? Você está sendo fiel e executando o que Deus colocou nas suas mãos? E eu falei: não, porque o Senhor falou que era para fazer algumas coisas na internet e eu não estou fazendo ainda. Não me sinto pronta para isso, né? E fiquei com esse incômodo dentro de mim. E à noite a Tami me chamou, eu não tinha nem como dizer não, né? Depois disso. Então, é o Senhor, né? Que vai traçando os planos dele, nos constrangendo com muito amor sempre. Amém. A gente executa os planos dele. E aí a gente já falou aqui muito sobre gerar, né? E eu quero começar essa palavra falando sobre Eva, que foi uma mulher criada por Deus para ser ajudadora de Adão, para ajudar na missão de Adão, porque ser submissa é isso, é ajudar o outro na missão. A missão foi dada a Adão e ela foi chamada para ajudar ele, né? Para manter Adão ali na linha. E muitas vezes a gente tem pânico dessa palavra, né? Meu Deus, Deus me livre desse lugar de ser submissa. Mas na verdade, submisso nada mais é do que você ajudar quem recebeu a missão, ajudar a fortificar ali quem foi chamado para aquilo. E quando a gente casa, a gente entra debaixo do propósito do nosso marido, né? A gente tem ali o chamado de Deus de ajudar, além de gerar uma família, a gente tem ali o chamado de Deus de ajudar o nosso marido no chamado dele. E isso é submissão. Apenas isso, eu estou desmistificando aqui a palavra, porque o mundo construiu todo um aparato em volta dessa palavra, assim, demonizaram essa palavra, e aí muitas mulheres, inclusive cristãs, têm medo desse lugar, sendo que na verdade é apenas isso. E aí o que você... Oi, pastora, Paz Senhor, minha pastora está na live. Amém. Então, o que o Senhor nos chamou, né, para fazer? Olhando ali para o princípio. O princípio, o que é? Adão e Eva, é a criação, antes deles caírem, né? Antes da queda. Esse é o princípio. Só que muitas vezes a gente vive com a natureza caída, com a natureza de Eva caída, com a natureza de Adão caído. E o que acontece? Quando a gente vive com essa natureza, muitas vezes a gente entra num lugar que a gente vai para uma dependência emocional, seja do nosso marido, seja do emprego, seja de algo que a gente coloca
seja de algo que a gente coloca no lugar de Deus. Por que que essa dependência emocional vem? Porque a nossa terra não está arada o suficiente para a gente ser dependente somente do Senhor. É isso que a Tami acabou de falar aqui. Muitas vezes você vê pessoas totalmente dependentes de palavra profética, dependentes de profetas, porque não sabe se assentar na mesa com Jesus, tomar um café e perguntar para ele o que o Senhor tem para minha vida. E muitas vezes eu estive nesse lugar que eu não queria me assentar à mesa, porque eu tinha medo da resposta, porque eu sabia que a resposta ia me constranger. Eu sabia que a resposta não tinha nada a ver com aquilo que eu estava vivendo e não tinha nada a ver com aquilo que eu queria da minha vida, né? E quando eu entro nesse lugar, eu caso. Então eu casei aos 22 anos de idade. Eu já namorava, né, com o meu marido desde os 18, mas eu caso com 22. Eu casei com 22, literalmente para sair da casa dos meus avós. Aqui, a primeira livecast que foi feita, a Tami me convidou para abrir esse projeto com ela. Então, meu testemunho está lá. Eu não sabia quem eu era. Eu tinha uma crise de identidade muito grande. E aí, eu caso com 22 anos com todo esse lixo dentro de mim. Com todas essas dúvidas, com todos esses medos, com tudo. Só que assim, quando você casa, o seu status muda. Não que dentro, não que tá na sua mochila. E aí, nesse momento, eu levo para o casamento todas as minhas dores de infância que não tinham sido saradas. Todas as minhas dores de infância que estavam em crise dentro de mim. E como que a gente casa desse jeito? Aí você começa a cobrar do outro, a exigir do outro um papel que ele não tem, um lugar que não é dele. Você quer colocar essa pessoa num lugar que ele nunca foi chamado para ocupar. E aí, aquilo que já era crise em mim, na minha identidade, vira uma crise conjugal, porque o outro nunca vai conseguir te satisfazer. E então, meu primeiro ano de casamento foi horrível. Eu fiquei desempregada logo que eu casei. Lembrando que eu aceitei Jesus lá com os meus 8 anos de idade, me batizei aos 10, então eu já era crente. Só que até então, Jesus ele tinha um papel na minha vida de ser o meu Salvador e não o meu Senhor. Ele passa a ser o meu Senhor aqui ao longo do meu casamento. A Bíblia vai dizer que uma ferramenta afia o outro, né? Que ferro afia o ferro. Que ferro não dá para ser afiado com madeira. E o casamento foi a situação exata que Deus usou para afiar, para me amolar, para me lapidar. E aí, meu primeiro ano de casamento foi horrível, horrível. Nesse primeiro ano de casamento, eu engordei 30 quilos. Eu fiquei desempregada logo que eu casei. Fiquei 7 meses em casa, morando com a minha sogra, numa família que não era minha. E ali tinha uma disputa emocional, porque, afinal de contas, meu marido era o filho da mãe dele, né? E eu era intrusa na família. Só que eu queria ele para mim, queria colocar ele num papel, num lugar que ele não tinha. E aí, depois disso, eu começo a trabalhar, eu troco a dependência emocional que eu tinha gerado nele, eu dou ao meu trabalho. Por quê? Porque o trabalho é um ambiente onde eu controlo, onde o esforço é só meu e o resultado é só meu. E ali eu viro o que eu acredito que hoje muitas mulheres estão nesse lugar. Eu viro a profissional do ano. Eu só quero saber de trabalhar, eu só quero saber de estudar, eu só quero saber da minha carreira. É isso que importa para mim. Porque, afinal de contas, meu sonho era ter uma família, porque eu não tive na infância. E quando eu caso, é horrível as minhas experiências. Então, quando eu vou para o emprego, eu dou a ele esse lugar na minha vida. E ali eu fico trabalhando muito, eu viro à noite em fechamento, eu trabalho até 4 horas da manhã e eu fico ali naquela loucura. Só que esse também não era o lugar que Deus tinha para mim. Não era isso que eu precisava gerar. Então, com 4 anos de casado, eu estava no segundo ano de faculdade.
eu tenho uma filha. Só que olha só, assim que eu casei, eu ia na igreja e os profetas falavam assim: olha, Deus vai te dar um filho. E eu tinha horror a essa palavra, a maternidade, porque era uma ferida aberta dentro de mim. E aí eu peguei e saí da igreja. Falei, não quero mais ouvir nada. E eu fiquei fora da igreja. Só que eu sou uma pessoa que eu preciso estar na igreja. A igreja, para mim, ela tem um papel muito importante na minha vida. Porque tudo que eu sei de vida foi a igreja que me deu. Porque como a minha família era desestruturada, era a igreja que me ensinava ali. Então, a igreja tem um papel fundamental. Quando eu vou e eu saio da igreja, porque os profetas começam a falar comigo e eu não queria ouvir nada daquilo. Eu fico fora ali por um ano, só que eu começo a sentir muita saudade. Porque uma vez que você experimenta de Deus, e eu tinha experimentado dele na minha adolescência, você não consegue ficar fora, você não consegue ficar afastado. Ali tem um cheiro diferente, ali tem um gosto diferente, tem uma vida que você conhece. Só que ainda assim, eu ainda não tinha entrado no profundo, não tinha mergulhado nesse rio. E aí eu decido voltar para a igreja. Já casada, eu volto para a igreja sozinha. Fico um ano indo na igreja sozinha. Meu casamento horrível, a gente tinha várias brigas, a gente disputava por posição. Um queria ser melhor que o outro, um queria ser maior que o outro. E aí eu mudei de igreja e ele começou a me acompanhar. E nisso veio a mesma palavra. Olha, Deus quer te dar um filho. E eu, misericórdia. Só que aí era um cenário diferente. O Senhor falou durante um ano na minha vida. Ele ministrou durante um ano na minha vida. Eu casei em 2019. Essa palavra veio novamente em 2012, mais ou menos. E o Senhor foi ministrando. E eu lembro que o Senhor falava assim para mim. Eu falava muito para Deus: o Senhor tem meu tudo. O Senhor tem todos os meus sims. Mal sabia eu que era a oração mais perigosa que eu podia fazer. E ali naquele ano de 2011 para 2012, o Senhor começa a ministrar na minha vida. E eu lembro que o pastor falava assim: não adianta você falar para Deus, o Senhor tem meu tudo, tem 100% de mim. Só que quando na verdade ele quer entrar em algumas portinhas do seu coração, ele só tem 99,9. Com Deus não funciona assim. Ou você pula no rio por inteiro, num nível que não te dá pé, e experimenta tudo que ele tem para você, ou você nem entra, ou você fica lá no raso. E aquilo começou a mexer comigo de uma forma diferente. E o que que acontece? Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa. Eu fui direto pro quarto, depois de uma palavra que me arrasou. E eu fui pro quarto e tinha uma presença diferente ali. Eu lembro que eu entrei no quarto, era meio-dia. E eu saí do quarto, porque meu marido bateu na porta perguntando se nós não íamos almoçar. Era 3 e pouco da tarde. Eu estava prostrada no chão, mergulhada em lágrimas. E para mim, assim, foram 5 minutos. Só que foi a primeira vez que eu experimentei algo sobrenatural com Deus. Eu rasguei o meu coração para Deus. Eu não abri, rasguei. E eu disse para ele assim: eu tenho medo de ser mãe, porque eu fui abandonada e eu não sei como que vai ser esse lugar. E ali é muito importante você falar com Deus sobre as suas crises e sobre as suas dores. Porque enquanto você não fala, ele não pode entrar com cura. Quem é cura é o diabo. Mas Deus, ele é permissivo. Então você tem que falar, verbalizar para Deus aquilo que dói na tua vida para ele poder ir lá e te curar. E eu verbalizei. E eu creio que eu recebi ali, naquele dia, a cura do abandono, da rejeição. E em 2013 minha filha nasce. Minha filha nasce e meu casamento não muda. Eu só tenho um filho. Meu casamento continua em crise, a gente tem horríveis brigas, porque eu acho que eu faço mais que ele, porque afinal de contas eu também trabalho, eu também ajudo nas despesas de casa. Então, por que que eu tenho que fazer mais? Por que que eu tenho que chegar em casa e arrumar as coisas da criança, arrumar as coisas de casa, enquanto ele simplesmente trabalha? Era esse meu pensamento. E, infelizmente, esse é o pensamento da maioria das mulheres, inclusive da realidade cristã.
Por quê? Porque a gente acha que a tarefa tem que ser dividida igualmente, porque a gente tem um senso de justiça que é falho. E a gente acha que a tarefa tem que ser dividida igualmente, a gente acha que porque a gente foi para o mercado de trabalho e a gente divide as despesas de casa, o homem também tem obrigação de fazer. E ok, é até justo que os homens ajudam e façam. Não estou dizendo contra isso. Só que ali Deus começou a tratar comigo de novo. Ele me espremeu, me colocou numa prensa. Ele falou: Você gosta muito de trabalhar? Eu comecei a ter muito problema no trabalho. Entrou um chefe que era horrível, que me humilhava, que falava que eu não sabia fazer nada. E eu já estava há anos na profissão. E aí o Senhor começou a falar para mim: Você é minha filha. O Senhor começou a me dar identidade ali naquele momento. Olha só quanto tempo, né? Eu já mãe, casada, já com anos de casada, já uns 5 anos de casamento, o Senhor começa a restaurar a minha identidade. Por que ele restaura a minha identidade? Porque ele não pode mexer no meu casamento, não pode mexer na minha profissão, sem antes eu saber quem eu sou. Sem antes eu saber quem ele me gerou para ser. E aí ele começa ali me espremer, já que eu gostava muito do trabalho, eu já tinha crise em casa, já tinha crise no casamento. Aí eu começo a ter crise no trabalho. Então ele me coloca no lugar ali que assim, ou eu corro para ele, que era o único lugar seguro que eu conhecia, porque eu não tinha mais nenhum lugar para ir, ou eu corro para ele, ou eu enfrento uma depressão, vou para algum outro lugar. Eu decidi correr para ele. Comecei a fazer o que eu sabia que era para fazer e eu não fazia, que é ler a Bíblia todos os dias, que é orar todos os dias, que é fazer jejum. E eu levanto esses altares, eu reconstruo esses altares a Deus. E Deus começa a ver e se revelar. Só que, lembra que eu falei? Você tem que falar das suas dores para Deus, para Ele poder curar. Ali naquele momento que eu levanto os altares para Deus, Deus começa a cavar em volta da minha raiz. Aleluia. E a falar tudo que tinha de errado em mim. Porque quando você abre a Bíblia não é uma janela. Onde eu abro a Bíblia e começo a falar: Olha, Tami, sua vida está errada nisso, sua vida está errada Jesus, me naquilo. dá uma palavra. Abra a Bíblia. Na verdade, a Bíblia, ela é um espelho. É, Quando você começa a se relacionar com Deus de verdade, ele vai falar o que está errado em você e não no outro. Sabe verdade. a área de crente frio que vai na igreja e fala assim: Nossa, fulano devia estar aqui hoje para escutar essa palavra? Não, amigo. A É para palavra você. não é você que está lá. Então, quando É, você começa a se relacionar de verdade com Deus, ele começa a revelar você. Aí eu lembro lá em Isaías que ele diz assim: Isaías era top, né? Isaías foi o profeta que mais escreveu, foi o profeta que mais falou de Jesus. E aí, quando ele entra na presença de Deus, ele fala: Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E olha que grandioso, quando você começa a entrar na presença de Deus, você vê o tanto de falha que você tem. E aí isso de entrar na presença de Deus é uma chave que transforma a nossa vida em todas as áreas. amém. Porque você começa a ver que você não era tão bom assim. Você começa a ver que você não era tão suficiente assim. Você começa a ver que você faz umas coisas erradas. É. E aí, nesse lugar, o Senhor tem autoridade para te transformar. Quando você chega nesse lugar, sabe o que a Segunda Crônicas diz? Segunda Crônica 7,14? Meu Deus. Abre aí para mim, também, por favor, lê o versículo. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Esses dias eu tive a maior revelação desse versículo. Jesus falou assim para mim: o que vem primeiro Se, é se humilhar. se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus Amém. olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar.
Olha que profundo. Só que olha só, eu quero pegar duas palavras aqui desse ponto. O que vem primeiro é o se humilhar. Se o meu povo, Deus não está falando com a gente. Se o meu Igreja. povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe quando eu encontro Deus, quando eu busco Ele de todo o meu coração? Quando eu me humilho. Porque Verdade. quando eu não me humilho, quando eu só oro, porque quando eu oro assim, Senhor, converte o coração do meu marido. Senhor, meu marido tá fazendo isso errado. Senhor, olha o que o meu marido tá fazendo. Senhor, e eu orei muitos anos assim, muitos anos assim. E aí veio Deus, e ele falou assim para mim: você precisa se humilhar. Você tá orando muito. E aí quando eu comecei a me humilhar, eu fui para um lugar onde a Bíblia era o meu espelho. E eu comecei, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha meu coração, como tá. Que coração peludo, que língua peluda. E o Senhor começou a me transformar. Glória a Porque Deus. eu começo a encontrar Deus, buscando Ele de todo o meu coração, quando eu tô humilhada. Porque Vazia. antes disso, quando eu chego lá para buscar Deus, eu ainda acho que eu sou bom. Eu ainda acho que o errado é o meu marido, não sou eu. E isso transformou a minha vida. Transformou. Porque eu fui para esse lugar de humilhação. Eu entendi que Deus estava trazendo a luz da palavra para mim primeiro. E aí eu entrei nesse lugar de humilhação e eu comecei a pedir perdão ao Senhor por não ser a mulher que Ele me chamou para ser. Eu comecei a pedir perdão ao Senhor porque eu estava num lugar onde eu só orava para Deus tocar nele, converter o coração dele. E aí, quando o Senhor trouxe toda essa verdade sobre mim, eu comecei a entender que a palavra de Deus estava me chamando primeiro. E eu comecei a falar para o Senhor: converte meu coração. Senhor, eu quero ser testemunho dentro da minha casa. Senhor, eu quero ser a mulher de Provérbios 31. Jesus, queima todos os altares que está dentro de mim. Jesus, converte o meu coração. Eu preciso ser modelo para os meus filhos. Eu preciso ser modelo para o meu marido. E aí eu comecei a parar de cobrar o meu marido. Parar de falar, mas eu também trabalho, então eu chego depois, você já podia ter dado banho nas crianças. Não, se ele não deu, eu comecei a orar diferente, porque antes eu bufava. Eu chegava em casa, ele estava aqui e ele não tinha dado banho nas crianças, não tinha dado janta, não tinha feito nada. E aí eu chegava bem depois dele e o Divo sentado no sofá e eu aqui. Aí eu chegava cansada e ia ter que fazer tudo isso. E aí eu parei de reclamar. O Senhor falou para mim: fecha a tua boca. E aí eu confesso que foi muito difícil. Porque eu falava assim no meu pensamento, né? Deus, mas o Senhor tá vendo que eu tô com a razão. O Senhor não sei o quê. Só que quando ele me levou para esse lugar, eu comecei a orar diferente. Comecei a falar: Deus, tira meu cansaço. Me ajuda a fazer tudo isso. Deus, me ajuda, papai. Eu preciso dar banho nas crianças e eu tô cansada. Ah, Senhor, eu preciso dar janta para as crianças e eu tô cansada. E o Senhor foi me levando para esse lugar, foi tirando meu cansaço, foi me dando força. Detalhe, eu tive as duas crianças. A Fê, eu tava no segundo ano da faculdade, eu marquei o parto para as férias e depois eu voltei a estudar. O Anderson ficou com ela bebezinha. E o Juliano eu tive quando eu tava fazendo o meu TCC. E aí o Senhor foi me dando força. Eu ficava de madrugada escrevendo e o Senhor foi me dando força. Minhas amigas da Aleluia. faculdade me ajudaram muito, muito. O Senhor colocou mulheres assim no meu caminho que me suportaram, mas o Senhor foi me dando força para passar esse período. Eu parei, eu me calei. Eu me calei. Parei de murmurar, parei de falar que eu fazia mais que ele, porque eu também saía para trabalhar, porque ele chegava antes. E eu vi que isso foram gerando sementes nele. Esse era o meu saquinho de semente. Porque Deus fala que ele dá semente a quem planta e pão para quem come. Esse era o meu saquinho de semente. Eu me calei. Eu parei de fazer careta, porque eu tinha mania de revirar os olhos. Eu parei de fazer careta e comecei a lançar todas as minhas dores no Senhor. Porque o que a Bíblia fala? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E aí eu fui para esse lugar. E eu, Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça.
sabe o que começou a acontecer? Naturalmente, eu chegava em casa, ele já tinha dado banho e tinha dado janta para as crianças. E ele falava assim para mim: olha, amor, eu fiz para te ajudar. Eu confesso que quando ele falava essa palavra, ainda me irritava. Porque mas os filhos também são dele, né? Como assim me ajudar? Só que eu troquei. Eu comecei a receber a mente de Cristo. Eu comecei a falar assim para Deus: Deus, me dá, né, a mente de Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E ele falava: amor, eu fiz para te ajudar. E eu comecei a falar assim: obrigado, né? Me ajudou muito, porque agora eu só tenho isso para fazer. E aí, mas ele começou a fazer. Eu vi que Deus começou a mexer nas raízes dele também. Se você perguntasse com 5 anos de casado, com 6 anos de casado para o meu marido quem eu era, ele ia falar que eu era uma megera, que eu era a mulher de Provérbios que era goteira. Provérbios vai dizer de uma mulher que é uma casa com goteira, que fica lá, pim, 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 o tempo inteiro. E aí Provérbios se refere a essa mulher, ele fala assim: é melhor morar debaixo da ponte do que com uma mulher que é uma goteira. Olha só. E aí depois ele ia falar isso de mim. Ele ia falar também que ele casou errado, porque era isso que eu acreditava. Ele ia falar que ele casou errado, que foi a pior escolha da vida dele. Provavelmente ele ia falar tudo isso de mim também. Porque isso era o que estava sendo gerado em mim e eu não fazia. E eu não tinha como transparecer outra coisa, porque essa era a minha verdade. E aí, quando Deus foi entrando na minha vida, o Senhor foi transformando todas essas mentiras do diabo. Porque o diabo ele fica assim, ó, lançando seta o tempo inteiro. Aí ele lança seta assim: ah, você casou errado. Aí a gente começa a alimentar aquilo lá. Aí eu casei errado, por isso que a minha vida nada dá certo. Aí eu casei errado, eu não sou bem sucedida profissionalmente porque eu casei errado, a culpa é do meu marido. Eu não sei o que não aconteceu na minha vida, eu não viajei, eu não fiz intercâmbio, eu não sei o que lá, porque eu casei errado, a culpa é do meu marido. Sabe o que é isso? Ele tá minando você por dentro. E aí, quando ele mina você, quando menos você perceber, porque se tem uma tática do diabo, e ele é especialista nisso, é quando ele vem e divide a família por dentro. Porque se tem um ataque de fora, você reconhece facilmente. E você vai lá e você batalha contra, né? Por exemplo, se tem uma mulher que tá dando em cima do seu marido, você vai lá e se posiciona, e você se coloca ali no papel, e você ora, e você vigia, e você não sei o quê. E ok, acabou ali, né? Com aquele ataque. Mas e quando ele vem minando você por dentro? Quando ele vem contaminando você por dentro? Quando ele vem contaminando você por dentro, você começa a destruir o seu casamento sem perceber. Porque essa é a sua verdade até então. Se tem algo que o diabo é habilidoso, é de cegar o entendimento. É por isso que todos os dias a gente precisa, sim, orar, fazer o nosso devocional, confessar os nossos pecados. Porque senão a gente fica num lugar com o entendimento cego. E a gente acha que, ok, tá tudo bem ali para mim, eu que tô certo, o outro que tá errado. Isso é cegueira do entendimento, é cauterização da mente. E a gente precisa começar a reconhecer esses ataques. Porque algo muito eficiente é dividir a família por dentro. Porque quando você vê, o que você faz? Quando você não percebe, porque tudo isso é muito sutil e vem durante anos. Quer ver outra coisa que é muito sutil e que vem para ganhar muito espaço? Esse lance todo aí do feminismo. De que homem nenhum manda em mim, de que homem nenhum é melhor que eu, de que eu posso ter qualquer profissão porque não sei o quê. Ok, você pode mesmo. Você não queira ser uma mulher empoderada. Queira ser uma mulher justificada por Cristo. Isso é muito mais poderoso. Eu sei que a gente ocupa lugares importantes no governo e eu acredito sim que tem mulheres chamadas para isso. Mulheres para governo, mulheres para profissões aí que antes eram ocupadas somente por homens. E glória a Deus por isso. Só que você nunca vai deixar de ser mulher. Nunca. E o feminismo, ele vem de uma forma muito sutil, empoderando a mulher. Só que quando você menos percebe, ele inverteu o papel da mulher.
Ele fala para você que você não precisa mais ser dona de casa. Ele fala para você que você não precisa mais zelar pelo seu lar. Ele fala para você que você pode ser simplesmente uma mãe solteira, que tá tudo certo. Olha, uma mentira estabelecida do diabo. Sabe por quê? Ele vem minando, contaminando o nosso ser. Porque a mulher, ela é um termostato da casa, né? A mulher é que traz o equilíbrio para casa. E aí o que que acontece? Quando ele vem contaminar a mulher, de repente ele vai lá e rouba tudo da mulher. Só que quando ele rouba a casa, ele não está destruindo um casamento. O diabo não está visando só a sua separação. O diabo não está visando só você e seu marido. Porque vocês são adultos, vocês vão lidar com aquilo por mais que doa. Só que o diabo, na verdade, ele está visando os seus filhos, a próxima geração. Ele quer que os seus filhos acreditem que casamento não dá certo. Ele quer que seus filhos parem de acreditar em Deus. É só você olhar. A gente veio de uma geração onde muita gente é filhos de pais separados. Só que agora a gente olha para essa geração e muita gente já não acredita em Deus. E aí você fala, por que essa crescente de ateus, né? Por conta disso. Porque o diabo veio trabalhando de uma forma sutil, trazendo estratégia, estabelecendo. Quando não, além da pessoa não acreditar mais em casamento, não acredita no sexo oposto. Porque o meu pai é ruim, fez a minha mãe sofrer muito. Então, eu vou me relacionar com alguém do mesmo sexo. E tudo isso são raízes diabólicas, raízes que vêm contrariamente à palavra de Deus. Vamos lembrar aqui, recapitular. O que Deus criou no início? A família, Adão e Eva. E eles tiveram filhos. Então, tudo aquilo que é muito precioso para Deus, muito precioso para Deus, guarda isso para sua vida. O diabo vai se levantar contra. Tudo que é muito precioso para Deus vai também ser altamente atacado por Satanás. Eu tô trazendo isso aqui hoje às 2h28 da manhã. Eu acordei 2 horas e eu não consegui dormir mais. E o Senhor começou a falar para mim o que a gente ia falar nessa live hoje. Amém. E ele falou que tinham mulheres presas em cadeias de rancor, sem perdão, estacionadas na falta de perdão. Sabe? Uma coisa também que era muito comum no meu casamento. Eu olhava para ele e eu falava assim, porque quando a gente namorava... Gente, eu já tinha 5, 6 anos de casada. Porque quando a gente namorava, você olhou aquela menina na rua. Enfim, no nome de Jesus. E aquilo doía em mim como se tivesse acabado de acontecer. Quando eu comecei a ir para Deus. Por que tudo isso? Porque eu dava para ele o lugar que só era de Deus. Quando eu comecei a ir para Deus, eu comecei a lançar todas essas dores no Senhor. E aí o Senhor começou a falar isso para mim. Tem mulheres ainda que vivem cheias de rancor. Tem 20 anos de casado, 10 anos de casado, ainda não perdoou coisas que aconteceram lá no namoro. Ai, tem mulheres que estão estacionadas, a sua vida não flui, porque você não perdoou ainda. Tem mulheres que sempre falam, eu não alcancei tal coisa na vida por causa do meu marido, porque o meu marido não sei o quê. Sempre se coloca no lugar de vítima. E tem mulheres que ainda não entenderam a submissão, tem horror a essa palavra. E ficam ali numa queda de braço direta com o marido. Ficam ali numa queda de braço, de medir força, para saber quem é mais forte, quem ganha mais, quem não sei o quê. Eu conheci uma mulher que eles tinham o mesmo carro, um era branco, outro era preto. E até, tipo assim, se eles iam no culto, cada um ia no seu carro, eles não iam no mesmo carro. E para voltar para casa, era uma competição. Vamos ver quem chega antes. Aí eu, gente... E assim, isso são níveis exagerados. Mas tem níveis sutis também de competição, né? Tem os níveis sutis de
Ai, eu ganho mais. Ai, não sei o quê. Gente, sabe por que que Jó perdeu tudo, menos a mulher? Os filhos de Jó morreram. Ele perdeu todos os bois, todos os bens. E a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Só a mulher dele não morreu. Porque eles eram uma só carne. Então a mulher de Jó não ia morrer mesmo. Ela tinha que ficar ali e suportar o processo junto com ele. Você entende que por isso que o sexo antes do casamento ele é tão perigoso? Porque a hora que você faz sexo com alguém, você se torna uma só carne. Você está fazendo ali uma ligação de alma. E a segunda parte da minha parte aqui, o Senhor me pediu para fazer orações para a gente quebrar todo esse vínculo, todo esse mal. Por quê? Se eu me relacionei com o meu marido antes do casamento, eu fiz uma conexão de alma, mesmo que depois eu tivesse me casado, eu fiz uma conexão de alma. Isso no reino do espírito, no reino espiritual. Porque você tem que entender que nós somos corpo, alma e espírito. E o espiritual é tão real quanto o natural. E muitas coisas acontecem lá primeiro. E o que acontece? Por que acontece lá primeiro? Em Efésios 1:4 vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tá dizendo que nós já existíamos em Deus. Então, a segunda parte que eu queria aqui, contei um pouco da minha história, eu queria só ensinar vocês a orar para quebrar essa herança. Por quê? Porque hoje você pode ser salvo, você pode ter Jesus como seu salvador. Mas para você viver a abundância de Deus, para você viver uma vida abundante, você precisa tomar posse da herança que é sua, como filha, por direito. Que herança é essa? A Bíblia vai nos dizer que nós temos a herança geracional, que vem da nossa família. Então, essa herança, ela pode ser boa, pode ser ruim, né? Então, pode ver, tem famílias que repetem um ciclo. Ah, ninguém fica casado nessa família. Você consegue ver abertamente esses ciclos. Então, você tem que reconhecer, lembra que eu falei? Deus só entra e cura quando eu verbalizo, quando eu falo. Então, eu preciso reconhecer a herança que está sobre mim, e aí eu preciso ou negar ou aceitar. No reino do Espírito é assim que funciona, como no natural. Se eu recebo uma casa e eu falo, não, eu não quero essa casa eu quero deixar para os meus irmãos. Eu vou no cartório, eu assino dizendo que eu estou abdicando da casa que foi me deixada como herança. Só que no reino do Espírito, tudo são portas. Então, o que acontece? Fiz sexo antes do casamento. Eu abri um portal, abri uma porta para demônios acessarem a minha vida. Porque eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Pai. Aí eu tô dando acesso para espíritos me visitarem na área sexual, para me visitarem na área conjugal. Porque o sexo é um presente do casamento. Quando eu pratico sexo antes do casamento, a porta que está aberta sobre mim são legalidades que eu dei a demônios para que eles venham sobre a minha vida conjugal. Então, quais são os sintomas disso, né? Eu estou falando de forma resumida, mas tem muito mais coisas. Quais são os sintomas disso? Os sintomas disso é que quando eu me caso, eu simplesmente perco o desejo pelo meu marido. E aí você fala assim, nossa, a gente tinha um fogo quando namorava, né? E depois que eu casei, acabou esse fogo. Não, não foi o casamento que acabou com o seu fogo. É a legalidade, a permissão que você deu a demônios antes. E aí Deus, ele é justo. Porque a mesma permissão para você tem que dar permissão para Jesus vir te curar. Quando você abre uma porta de liberalidade, os demônios vêm e eles entram por lá. Porque Deus não tem como falar, não. Quem abriu a porta foi você. Lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que eis que estou à porta e bato. A porta se abre pelo lado de dentro. Sou eu que dou acesso, tanto a Deus quanto a demônios.
Isso é muito sério. Então, essa parte aí da ligação de alma, a oração que a gente vai fazer é falar assim, Senhor, né? Você faz aí no seu secreto aí depois com Deus. Senhor, eu tive relação sexual. Se você teve mais de um parceiro, você também tem que desligar. Senhor, eu tive relação sexual antes do casamento. Até hoje eu caminho com essa permissividade no mundo espiritual sobre a minha vida. E eu ainda tenho pactos de almas com fulano, com Beltrano, com Ciclano, né? Vai falando aí os nomes de quem você se relacionou. E hoje, Pai, eu peço perdão, eu me arrependo por isso, porque eu reconheço que a tua palavra fala que isso é errado. Eu te peço perdão. E a partir de hoje, esses demônios não têm mais acesso à minha vida. Me lava com teu sangue. É isso. É você reconhecer o teu pecado. É você pedir perdão ao Senhor, se arrepender. E a partir de agora, ter uma vida diferente. Lembra quando Jesus levam aquela mulher que estava pecando, né? Que foi pega em adultério a Jesus? Jesus fala assim para ela, vai, eu perdoei os teus pecados, vai e não peques mais. Então o pecado foi trazido a público, Jesus perdoou e ele libera ela, vai e não peques mais. É essa sequência que a gente tem que fazer. A outra coisa que eu quero ensinar aqui hoje é a questão da oração de arrependimento geracional. Então, por exemplo, na minha família, todo mundo tem insucesso no casamento. Todo mundo continua casado, mas ninguém é feliz. Então eu reconheci isso como um espírito que atuava na minha família. E aí eu orei. Eu falei, Senhor, eu peço perdão, Senhor. Porque os casamentos da minha família, eu tô me arrependendo por uma herança que não é minha. Uma semente que não é minha, mas a herança é. E aí eu falei, Senhor, eu reconheço essa semente, um acesso que deram aqui, para que nenhum dos casamentos fosse infeliz, para que ninguém prosperasse no casamento, para que sempre vivesse em infelicidade, infidelidade. Eu me arrependo pelo pecado geracional da minha família. Eu reconheço que tem essa raiz aqui e eu me arrependo. Senhor, mas a partir de agora eu quero desligar todo o acesso que tem sobre a minha vida. Quero desligar, Senhor, porque eu sou fruto de pais que não se casaram. Quando um bebê nasce que os pais não se casaram, isso é uma herança ilegítima. Esse filho é ilegítimo. Esse filho, tecnicamente, não deveria existir, né? Então, eu falei, Senhor, eu me arrependo porque os meus pais não se casaram. Senhor, eu desligo essas raízes sobre mim e eu me levanto. Por que é muito importante? Porque quando Satanás vem atacar o seu casamento, ele quer destruir os seus filhos, que são a geração futura. Quando eu me levanto para abrir mão dessas raízes, para rasgar essas raízes, para denunciar no reino espiritual e desligar chaves no reino espiritual de pecados que consomem a minha família, eu paraliso aquela ação. Porque a Bíblia vai falar que a bondade de Deus visita até 1000 gerações, mas a iniquidade, ela fica visitando até a 4ª geração. É isso que traz o juízo lá sobre Caim e Abel. Mas o que acontece? Qual é a 4ª geração? Porque o pecado ele tende a se repetir e ele vem cada vez pior. Então, eu não sei qual é a 4ª geração, mas eu sei que eu preciso me levantar, denunciar essa raiz para que não atue sobre os meus filhos, para que não seja algo atuante sobre os meus filhos. Eu não sei. Então, o que você tem que fazer? Reconhecer o que está sobre a sua vida. No meu caso, eu vi que a minha família toda tinha esse sintoma de vitimismo. Eu não dei certo por conta do meu marido. Eu não dei certo por conta do não sei o quê. Não, você não deu certo porque você não está se esforçando o suficiente, porque você não se humilhou para Deus o suficiente. Você não deu certo porque você não sabe quem você não tem identidade no reino de Deus. A identidade traz autoridade. Deus não pode derramar em quem você não é. Então você precisa saber exatamente quem você é para ele derramar tudo em você. E aí, o que acontece? Eu tenho que me levantar, me arrepender,
Me arrepender, isso é muito importante. Lembra lá de 2 Crônica 7,14, se o meu povo se humilhar, eu tenho que me humilhar diante de Deus. Não é Deus que me humilha, é eu que vou para o lugar de humilhação. Lembra quando Davi peca? Davi faz 7 dias de jejum por aquela criança, a criança morre. Mas ele fica lá, se humilhando. Ele entendeu que ele pecou e ele se humilha. E não tinha o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça. Davi faz isso porque, cara, ele era um cara diferente. Mas a gente tem o Espírito Santo. Quando a gente peca, a gente sabe que a gente pecou. Quando a gente erra, a gente sabe que a gente errou. Só que agora, Deus está nos levando para algo mais profundo. A gente precisa também saber da nossa geração. O que está sobre a sua família? Quais são as sementes no reino espiritual que você precisa denunciar, se arrepender, para que aquela ação paralise? Ah, tem família que tem sucesso financeiro, todo mundo fale. Então você sabe que essa é a atuação do diabo na sua vida. É essa raiz que precisa renunciar. Ah, outra coisa também muito importante, né? Liberar perdão sobre os pais. A gente não é perfeito como pai e mãe. E a gente precisa liberar perdão para eles também. A gente precisa liberar para que a vida deles sigam e para que a gente siga em paz. Quando a Bíblia vem dizer assim sobre a ordenança de honrar pai e mãe, ele não está falando assim, se o seu pai for bom, ele não está condicionando se a sua mãe for boa, né? Ah, mas se sua mãe te levar para Disney, você honra. Não é isso a ordenança do Senhor. A ordenança é um princípio. E princípios a gente tem que obedecer. Porque ou você respeita e obedece o princípio, ou o princípio quebra você. É simples assim. O princípio que Deus estabeleceu sobre Eva e Adão era para que Eva fosse submissa, fosse auxiliadora de Adão. Toda vez que eu, com a minha natureza caída, saio desse lugar, não vou para o lugar de submissão, eu quebro um princípio. Enfim, e é isso. Eu queria agradecer muito a minha oportunidade. Eu espero que vocês tenham entendido, né, tudo que o Senhor falou comigo. Espero que eu também tenha sido fiel ao que o Senhor colocou sobre mim. Mas que o Senhor, que os céus venham hoje invadir a vida de vocês, que nessa reconstrução de altares, restauração de adoração ao Senhor, tudo isso possa ser revelado quem vocês são. E que isso, esse marco, esse altar reconstruído hoje, vão levar vocês para um outro nível, tanto espiritual quanto físico, em todas as esferas. Vocês vão viver uma vida abundante daqui em diante, viver em posse de quem vocês são. Tami, enquanto você falava, o Senhor falava assim para mim, até anotei aqui. Eu via você com um saquinho de sementes na mão. Quando você abria a live. Amém. Deus dá pão para quem come e semente para quem semeia. Você tem um saquinho de semente na mão, amiga. Esse trabalho seu aqui são suas sementes sendo lançadas. Vai chegar a hora de você colher. No devido tempo você vai colher. Continue. Só tenha sensibilidade para discernir o terreno e o tempo. Mas esse é o seu campo e o saquinho de semente está na tua mão. O Senhor, ele tem te levantado, tem transbordado, tem levado você para um outro nível. E que você possa continuar reconstruindo seus altares de adoração ao Senhor. Porque o Senhor ainda vai fazer muita coisa. Mas isso que você já está vivendo aqui nessa live, isso que você já está fazendo aqui, essa disponibilidade para o céu, o Senhor vai te honrar, amiga. Você vai experimentar muito de Deus. O Senhor está te dando autoridade, ousadia e força para você continuar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente. Amém.
Amém. Glória a Deus por essa palavra, esse testemunho, esse direcionamento vindo direto de Deus para nossas vidas. E lembrem-se que não adianta ouvir e nada fazer, porque o ouvir por ouvir, por muito tempo eu ouvir por ouvir e não tomei atitudes. Eu já fui também a mulher briguenta, a mulher que não escuta, a mulher que bate de frente. Tem dias que a gente também, a irritabilidade toma conta da gente, porque a gente, na nossa demanda diária, a gente exige muito de nós. E às vezes a gente não consegue dar conta. Tem dia que a gente fala, não dei conta e tá tudo bem, mas tem dia que a gente fala, não dei conta e fica brigando com nós mesmas, porque a gente fica. E aí a gente coloca a irritabilidade, deixa as brechinhas virem, e aí Satanás vem e toma conta do ambiente, toma conta das nossas palavras, dos nossos pensamentos. É no pouco, gente. Aí até a gente reconhecer aquilo e ir de baixo e ir correndo de novo para os pés de Jesus, para os pés daquele que está gerando em nós algo, é complicado. Então, assim, hoje a Fran trouxe para nós aqui eu trouxe o Gerar e a Fran trouxe o que Deus fez na vida dela, o que Deus transformou nela como mulher. A mulher que já competiu, a mulher que já se achou mais do que o marido, a mulher que não queria tomar conta do lar, que achava que o marido tinha que fazer algo. Não, quando ela se calou, Deus fez ali. Deus começou a fazer lá, porque às vezes a gente vai ter que se calar para Deus poder trabalhar em nós e no outro. Só que enquanto Deus trabalha em nós e no outro, nós vamos ter que fazer e vai ter que estar tudo bem. A gente vai ter que prosseguir. Então, assim, é, é, eu entendi que eu até anotei aqui. Você não dá tudo para Deus enquanto você não reconhecer que Ele é o seu tudo, que Ele é tudo que você precisa. Então, a Fran também falou aqui que nós precisamos verbalizar. Verbalizar o quê? Verbalizar as nossas dores. Não adianta nós irmos lá para os pés de Jesus e falar assim: Jesus, me cura, eu quero ser curada, eu quero ser transformada, eu quero ser isso. Mas espera aí, no que você quer cura? Aonde está doendo? Jesus, eu quero ser curada no meu casamento, porque eu sou assim, 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 assim. Jesus, eu quero ser transformada no meu trabalho, porque eu ajo assim, assim, assim. Jesus, eu quero ser lapidada no meu ministério, porque eu não faço isso, isso. Enfim, nós precisamos realmente verbalizar. Às vezes, o meu esposo ele é muito específico nas orações dele, né? E ele fala assim: eu já projeto tudo, eu já oro do jeitinho que eu quero. De vez em quando eu fico escutando as orações do William e eu falo: meu Deus, meu marido é louco. Mas não é, é porque ele está sendo sincero com Deus. Ele está sendo sincero. Então, assim, a sinceridade, a verdade que está no nosso coração, é muito mais fácil a gente mostrar para Deus quem a gente é verdadeiramente do que a gente achar que Deus não sabe quem a gente é e a gente ficar ali no pouco com Deus. Amiga, tem Oi? uma frase que eu uso bastante também, né? Deus não quer pessoas ideais. Ele É, quer reais. reais, exatamente. Por quê? Porque um mundo idealizado não é o mundo que a gente quer viver. A gente quer viver num mundo realista. E para a gente viver no mundo real, a gente precisa ser real. E é a verdade. A verdade tem que prevalecer, a integridade tem que prevalecer em tudo, até mesmo, principalmente com Deus, porque se nós não somos íntegros com Deus, a gente, desculpa, ele vê tudo, a gente não fica oculta em nada. Ele sabe quem nós somos, ele sabe quem nós somos, ele sabe de onde nós viemos, por quê? Porque quem te escolheu? O nosso devocional de hoje fala exatamente isso, que
nós fomos gerar. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta das nações. As nações, quer dizer, não das, é as nações. Então, assim, e para isso acontecer, Deus precisa fazer o quê? Gerar em você. Então, eu te convido nesta manhã, agora, nesse exato momento, que você reconheça, que você saiba que Satanás ele está tentando dividir você por dentro. E além de dividir você por dentro, ele quer dividir a tua casa. Até quando você vai deixar Satanás fazer isso? Até quando você vai deixar ele agir no mínimo que seja? Mas não se esqueça que uma pequena brecha abre grandes invasões. E invasões do quê? Invasões para Satanás fazer o que ele quer fazer. Então, assim, a gente precisa vigiar. Antes de orar, é vigiar. Por isso que Deus fala vigiar e orar, é vigiar. Vigiar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Veio um pensamento errado aqui na minha cabeça. Será que esse pensamento é de Deus? A gente precisa saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser íntimas de Deus. Nós precisamos ir lá para aquele lugar, voltar para aquele lugar. É E verdade. aquele lugar é na oração, aquele lugar é nos pés de Jesus. Então volte para aquele que pode gerar todas as coisas em você. Se esforce para ser quem Deus te chamou para ser. Seja uma filha incansável, aquela filha que não desiste de confiar e de acreditar que você é totalmente dependente dele, que ele pode gerar algo muito maior do que você imagina. Não fique não fixe os seus olhos naquilo que você está gerando, mas fixe os seus olhos naquele que pode gerar algo em você. Então, fixe seus olhos na cruz. É lá que você tem que estar com os seus olhos fixados. Não é na grama do vizinho, não é na sua família, não é na sua casa, não é no seu casamento. Porque enquanto você estiver olhando pela cruz e querendo passar pela cruz, Deus vai gerar em você tudo aquilo que Ele tem para gerar. Então, nada pode te impedir de gerar. Porque os planos de Deus para a sua vida são muitos. E Deus escolhe você todos os dias. Nunca se esqueça disso. Porque assim, quando nós abrimos os nossos olhos, nós temos a convicção de que mais um dia Deus escolheu eu e você para viver. Eu e você para viver para Ele. E através dele alcançar muitas pessoas. Mas Deus precisa primeiro gerar em nós. Então, que isso tenha alcançado o seu coração nesta manhã e que você vá para a presença do Senhor a cada manhã para Ele gerar em você. Mas lembre-se que para Ele fazer isso, você precisa fazer uma decisão, uma escolha. E qual é a sua escolha hoje? O que você decide hoje? Você decide andar pelos que os profetas falam? Ou você prefere andar por aquilo que Deus quer gerar em você? Com você, no secreto, em particular. Decida hoje. Eu lembrei de um louvor que logo quando eu me converti, e esse louvor também, eu estou muito lembrando, né, de quando eu me converti, do meu processo do gerar algo, gerar algum tipo de amor por Deus, gerar algum tipo de confiança em Deus. Porque eu já falei várias vezes aqui para vocês, eu era totalmente incrédula até eu passar por o processo da minha filha, até eu gerar a promessa de Deus, até eu ali gerar uma gestação de 26 semanas, onde minha filha nasceu prematura, onde ou eu dava tudo para Deus, porque enquanto eu não dei tudo, eu não vi que ele era meu tudo. E mesmo assim, eu ainda estou num processo de gerar. Assim a gente vai estar até o último dia de nossas vidas. E eu quero deixar um pedacinho desse louvor, ele é longo, porque ele tem muita
ministração também, mas saiba que seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Tem uma parte que eu gosto muito dele que ele fala assim: é, amor igual não há. Eu deixarei o teu amor entrar. Amor igual não há. Onde ninguém te viu, ele te viu. Onde ninguém te escolheria, ele te escolheu. Onde ninguém te planejou, ele te planejou. E você está aqui porque você é filha escolhida. E você é a menina, você é o menino dos olhos de Deus. E não deixe que nada te impeça de gerar aquilo que Deus planejou para a tua vida. Se posicione, ande em obediência, escutando a voz de Deus e não das multidões, porque é no secreto, é onde ele vai gerar em você. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço também vocês que estiveram aqui na live, agradeço a sua vida, agradeço a sua amizade, agradeço a Deus por essa conexão. Às vezes eu e a Fran fica sem se falar um pouco, mas aí daqui a pouco a gente só manda, te amo, tipo assim, é, às vezes a gente não vai estar se falando todos os dias, às vezes a gente não vai estar com as pessoas todos os dias, mas pessoas que são verdadeiras, o Senhor deixa elas permanecerem ali, para no momento onde a gente precisar, para no momento onde a gente sentir que nós precisamos conversar, desabafar, ou até mesmo ouvir uma palavra, nós também temos a quem socorrer nós. Então, que Deus abençoe você, amiga. Eu amo você, eu amo sua casa. Obrigada por tudo. Que o Senhor continue te usando dessa forma única e específica e revelando a você os segredos, as profecias e dando discernimento e conhecimento para essa nova geração, para tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Não é só aqui, eu vejo você em muitos lugares, mas dentro de aviões, dentro de nações, porque há um novo tempo e esse tempo é o Senhor quem planejou para você. Esse tempo de espera, esse tempo de sofrimento, esse tempo de lágrimas, esse tempo de enfermidade, esse tempo ao qual você talvez não tenha enxergado ainda a imensidade, a imensidão daquilo que Deus tem para você fazer, para alcançar as pessoas. E ele diz que não é para alcançar apenas, é para restaurar, porque você vai restaurar caráter. Não adianta nós queremos estar na frente, na presença do Senhor, sem ter um caráter restaurado. E você vai ajudar mulheres a restaurar o caráter, mulheres a restaurar a identidade perdida. E é assim que eu te vejo, amiga.
para a honra e glória do Senhor, eu acredito que grandes coisas você e sua família ainda vão viver na presença do Senhor. Amém? Um beijo, gente. Na quarta-feira temos live, temos convidado. E você que gosta de fazer devocional, você que ainda não tem nenhum devocional para fazer, todos os dias eu e a Patrícia Stingelin, ela tá aí na live. Um beijo, amiga. Nós temos um grupo do Café com Deus Pai. Já é o segundo ano que nós estamos aí com um devocional diário. E temos aqui na nossa bio, tanto na minha, tanto na dela, o link para entrar no nosso grupo. E na quarta-feira temos live O Caminho para a Presença de Deus. Nós vamos fazer o dia 26, que é a parte 6, que vai ser a parte 6 diz assim o título, Crescendo na Consciência de Deus. Então, será o que Deus tem reservado para nós. E esse aqui, ó, é um presente que a Fran me deu, que eu carrego ele, e é um presente profético, que são chaves que somente o céu pode abrir. E nós esperamos vocês e fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Aproveite sua família, aproveite o tempo com Deus. Amém? Beijo, beijo. Te amo.